Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje, dia 3 de abril de 2025, uma abençoada quinta-feira, uma maravilhosa quinta-feira para todos vocês. Vamos fazer a análise do concurso 3.358, que aconteceu ontem à noite. E amanhã já teremos o final zero, tá? Vamos ter o final zero, que é como se fosse um concurso acumulado, é onde o prêmio paga um pouco mais. Então, é a oportunidade que a gente tem de colocar um pouquinho mais de aposta. E para a gente não desembolsar, né, do nosso bolso, né, não tirar do nosso bolso, a gente chama sempre, né, uma ou duas pessoas a mais aí para dividir a aposta. Com isso, a gente divide, né, a aposta e consegue colocar ainda um pouquinho mais de jogos e tentar a sorte sempre num concurso final zero ou um concurso acumulado. Beleza? Bom, não tem uma notícia boa para ciclo, né? Então já vou começar esse vídeo falando hoje sobre o ciclo das dezenas. Eu deixei até aberto aqui a tela do último vídeo. Gente, embora, né, teve 309 visualizações, teve muitos poucos likes, tá? Então, se vocês puderem ajudar nessa questão do like, na hora que começar o vídeo, já deixa o like. E essa parte de comentários aqui é importante. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas através dessa área de comentários aqui, você também consegue extrair informações, você pode responder uma informação de um amigo. Por exemplo, esse usuário aqui, ele está sempre colocando aí informações importantes, então tenta levar em consideração, além de assistir o vídeo, deixar o like e deixar um comentário. Quando eu não conseguir responder por aqui, pode mandar a mensagem, a sua questão pelo WhatsApp ou pelo e-mail também, eu respondo pelo e-mail normalmente, beleza? Fechando aqui então. Deixei também aberta aqui a nossa ferramenta Excluir Colunas. Ela não teve os 15 pontos na matriz nesse último concurso, mas teve 9 premiações de 14 pontos e o que representa aí 35 possibilidades que a gente tinha de fazer os 14 pontos aqui. Qualquer uma dessas condições aqui, acertando apenas 5 números, né? Qualquer uma dessas opções você faria os 15 pontos. Eu vou já direto na última, só para você ver. Então eu cliquei aqui para ele vir aqui em cima no meu seletor de exclusão, tá? Então ele selecionou as colunas 5, né? Tá vendo que aqui está selecionado a 14, 17, 18 e 19. Ó, 14, 17, 18 e 19. E quando ele faz isso daí, ele procura aqui dentro quais são as colunas. Então ele conta a primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta. Vem aqui, elimina todos esses caras. Procura as outras demais colunas e também elimina. E aí ele transforma a matriz que já está premiada em todos os concursos, que está aqui dentro, só que é uma matriz de 20 posições, de 20 colunas, ele transforma aqui num jogo de 15 colunas, volantes com 15 dezenas. Quando a gente dá um Ctrl A para selecionar, um Ctrl C para copiar e confere esse jogo, com 100% de certeza a gente vai ter os 14 pontos aqui na hora que eu soltar o jogo. Então me certifico de estar no concurso correto, solto o meu jogo aqui criado pela ferramenta Excluir Colunas e tá aqui então os 14 pontos, né? E pagou um prêmio muito bom, hein? Olha, um prêmio de 14, 3 de 13, 13 de 12 e 9 de 11. Então eu teria apostado 56 jogos, que é 1/6 do que você vê por aí nas planilhas convencionais R5 e faz 14 pontos. Aqui não, aqui você erra 5 números também, que representam as colunas, e também faz os 14 pontos, só que com apenas 56 jogos. Nos sistemas convencionais é 350, 355, 356, 358, 360, é sempre acima de 350, com toda certeza. E aqui com as mesmas condições de errar 5 números, tá? Você também faz, né, os 14 pontos. Tá vendo? Então é uma aposta bem pequena aqui, né? Se você fosse apostar isso daí no sistema convencional, provavelmente aí chegaria próximo aí aos R$1.000, que seria a sua aposta. Então aqui é uma fração e você consegue aí um prêmio muito bom também com os 14 pontos. Legal? Vamos dar uma olhadinha então, hein? Um único ganhador para a faixa de 15 pontos. Que prêmio maravilhoso, hein? R$1.726.760,66.
E para 14 pontos, olha que interessante também, né? 1-7, né? Eu sempre gosto de ver essas coisinhas, né? Similares, né? Então tivemos aí 288 ganhadores. Eu tô até, né, achando estranho, né? Porque na faixa aí dos 300 ganhadores, né, não chega a um prêmio de R$ 1.700, né? Chega muito próximo aí aos 1.400, às vezes 1.500, e dessa vez aqui pagou até que bem para os 288 ganhadores da faixa de 14 pontos. Vão levar para casa R$ 1.795,94. Esse prêmio aqui eu acredito que dê para sacar na lotérica. Não lembro mais qual que é o limite mínimo, né? Mas se alguém que estiver assistindo o vídeo aí, o Sérgio Luiz, né, que tá sempre em contato comigo no privado aí, que é dono de lotérica, aí pode também escrever aqui nos comentários aqui, né, qual que é o valor máximo que a gente saca na casa lotérica quando faz um prêmio de 14 pontos. Porque em algumas vezes, no meu caso, quando eu estava no litoral, quando eu estava morando no litoral, eu precisei me dirigir na Caixa Econômica Federal, aí você assinar os documentos lá, o da Piloto, né, que é um documento de valor de acréscimo de patrimônio, e é toda aquela burocracia, né? Pelo menos aí a gente perde no mínimo 2 horas, né? Somente dentro da agência, sem contar aí, né, o deslocamento que você tem, mas é umas 2 horas só para você receber um prêmio de 14 pontos. Vale a pena? Claro que vale, né? É uma sensação muito boa, tá? Mas, né, se paga na lotérica, né? Se paga na lotérica, também paga no Loterias Online. Então, a gente pode também retirar pelo Loterias Online, se a nossa aposta, é claro, foi feita pelo Loterias Online. Legal? Então, meus parabéns a todos vocês que acertaram aqui, e a gente seguindo então o nosso vídeo de dicas. Tá aqui as 15 dezenas na tela: 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 e 24. Olha, um salto aqui da dezena 19 até a dezena 24, né? É bem difícil de você ver quando você tá com as bolas organizadas aqui, mas no padrão visual fica bem fácil de você enxergar esse salto aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, das 4 dezenas pilares veio dentro do padrão, que veio, né, eu sempre falo para vocês, coloquem de 2 a 3 dezenas, pelo menos dessas 4. Dezena 01, 02 e dezena 24 e 25. Então, 01, 02 responsável por essa primeira bola, primeira posição, e a 24 e 25 responsável pela última bola, última posição. Tá? Lembrando agora, antes que eu me esqueça, a hora que a gente chegar no padrão visual, o início 3 aí provavelmente está próximo, hein? Então vamos começar a montar jogos tirando a dezena 01, 02, né? E você já tem que ter em mente que se sair uma dessas 2 dezenas ou até as 2 dezenas, o máximo que você vai chegar é aos 13 pontos, tá? Então tem que ter consciência antes de você apostar. Então estratégia é essa, não adianta chorar depois, tá? A gente tem que definir uma coisa e com certeza naquilo lá. Se não deu, tudo bem, tá? A gente verifica a estratégia, se ainda está em tendência a estratégia, a gente replica o jogo. Eu acredito que eu recebi uma dúvida desse tipo aí, se eu devo insistir ou não no jogo. Eu não gosto de falar sobre isso daí porque é muito particular de cada um. Uns gostam de insistir, outros não, né? Então vai depender muito do que você fez, se está em tendência, se as dezenas tá numa situação boa nos 10 últimos concursos. Então tem N fatores, cada um leva em consideração uma coisa. E é claro, né, o fator sorte, ele predomina, né? Então não tem como fugir do fator sorte. Só se você jogar todas as 25 dezenas. Porém, né, se você jogar as 25 dezenas num fechamento cerca dos 15 pontos, você vai ter que jogar 3 milhões de possibilidades. Aí o prêmio que você vai ganhar não vai cobrir todo o jogo, tá? E até porque não tem tempo suficiente para você poder, né, registrar tudo, né, essa quantidade de jogos. Beleza? Região dos primos veio 5 dezenas, 5 na cruz, 7 ímpares, 8 na moldura, 3 de Fibonacci, 5 na progressão, um triozinho aqui de 5 primos com 5 cruz, com 5 na progressão. Repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 53331, padrão de colunas 53322.
Duas bolinhas vermelhas, então, para gabarito de linhas e colunas. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo explicando sobre gabarito de linhas e colunas. Você acessa para você poder entender por que essas bolinhas ficaram vermelhas. 7 dezenas ímpares foi o que a gente definiu, então, no jogo palpite de ontem, né? Eu tinha colocado 7 ímpares, 4 de Fibonacci e 9 do concurso anterior. Então, só acertei ímpares. Então a gente vai repetir, continuar repetindo os 4 de Fibonacci, os 9 repetidos do último concurso. E para ímpares agora eu gerei de 8 a 9, vocês vão ver agora daqui a pouquinho. Beleza? Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Está aí a 14, então pegando de novo o lugar da 01, da 13, né, que estavam boas, aí estavam reinando na primeira posição, né, nos 10 últimos concursos, é claro. Então, agora a dezena 14, que ela já entra no momento de falha, a gente vai ver também no padrão visual. Aqui você só deve escolher de 5 a 8 dezenas. Desse conjunto das intermediárias, você escolhe de 3 a 4 dezenas. E aqui você escolhe o que faltar, vai dar entre 3 e 6 dezenas. 3 conjuntinhos de 17, 18 e 19, corre lá no gerasorte.com.br que você consegue copiar e colar. E já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que todo dia eu deixo gerados aqui antes do vídeo. 20 jogos gerados dentro do padrão. E aqui, como eu falei, 20 jogos gerados com 9 repetidas do último concurso, 4 de Fibonacci e de 8 a 9 ímpares. Tá? Se acontecer tudo isso ao mesmo tempo, é bem possível que tenha uma boa estrutura de premiação aqui nesses 20 jogos que eu gerei. E chegamos então ao padrão visual comportamento individual das dezenas. Primeira coisa que a gente verifica, né, são as linhas, né? Linha 1, que é composta das dezenas 01, 02, 03, 04, 05. Linha 2, que vai dar 6 até 10. Linha 3, que vai dar 11 até 15. Linha 4, que vai dar 16 até 20. E linha 5, que vai dar 21 até a 25. Bom, primeira coisa que a gente analisa é se houve máscara, né? Máscara é a repetição exata das mesmas dezenas com suas falhas em relação ao concurso anterior. Então, aqui não tivemos nenhuma máscara, tá vendo? Aqui também não tivemos nenhuma máscara. Aqui, olha, se tivesse saído a dezena 13, teríamos uma máscara, porque aí teríamos a 11, a falha da 12, a 13, 14 e 15, que seria exatamente a mesma coisa ao concurso anterior. 11 com falha da 12, 13, 14 e 15. Mas teve duas falhas aqui, então o desenho não é igual, então não é máscara. Aqui não houve máscara e aqui também não houve máscara. Bom, tá chamando a atenção duas coisas aqui no padrão visual, né? A 14, que ela está sendo sorteada seguidamente, ela está presa já há bastante tempo, então ela já entra no momento de falha. Mas algumas vezes o caldo desanda aí, então a dezena vai ficando presa, a moça da bolinha segura lá e aí não tem jeito. E a outra coisa que chama atenção é a dezena 21. Eu alertei isso daí ontem, dezena 10 e dezena 21, que poderia voltar, né? Voltou a 10, mas a dezena 21 ainda está muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Dezena 6 aí pipocando, né? É a pior delas nos 10 últimos concursos, então às vezes ela sorteia, aí fica um montão de tempo sem sortear, e aí sorteia de novo. Eu acredito que agora ela vai começar a sortear com mais normalidade, vai se tornar presa, tá? Então, vamos acreditar nisso daqui, então, nos próximos concursos. Dezena, vamos começar agora com dezena 08, que era presa, continua presa. Dezena 11 é presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos. Dezena 14 continua presa. Dezena 18 era um retorno após a falha e retornou com sucesso. Dezena 19 é presa a partir de hoje. Dezena 20 era presa, já não é mais, então a gente aplica o retorno após a falha para a dezena 20 agora dessa vez, tá? O retorno após a falha é esse evento aqui que eu estou te mostrando na dezena 18. Ela fica presa por 4 ou mais concursos, nesse caso por mais concursos. Ela sofre a falha e logo em seguida ela já retorna. Então, esse evento chama-se retorno após a falha, né? E a gente pode aplicar, a gente pode acreditar que isso vai acontecer com a dezena 20 agora no concurso de hoje à noite. Então, dezena 20 é uma possível candidata aí como fixa no seu jogo. Dezena 21 eu também colocaria como fixa, porque ela já está ausente há muito tempo e olhando aqui para o comportamento dela para trás,
tá? Aqui foi o maior período que ela ficou ausente, né? 3 concursos. Olha só, faz muito tempo. Aqui 3 concursos também. Aqui que ficou 4 concursos. Mas olha só, já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos em ausência. Então essa dezena está sumida do globo, ela, né, ela é uma forte candidata aí a fixa também nos nossos jogos. É isso, dezenas que podem se tornar presa, né, no concurso de hoje à noite vai ser a dezena 7, que já tem 3 concursos, se for sorteada vai se tornar presa, a 15 também e a 24, tá? Essa linha 5 aqui, né, muito ruim aí nos últimos concursos, né? Faz tempo que não vem 4 dezenas nessa linha, a última vez foi nesse concurso 3.352, e eu quero chamar a atenção que já nem mostra mais na minha tela o início 3, tá? Então, tá aqui, olha, eu tô com uma série de concursos aqui, cadê o início 3? Vamos rolar um pouquinho aqui para ver onde ele aparece, ó, concurso 3.339, foi a última vez que isso aconteceu. E para a gente ter a certeza disso, eu abro as estatísticas, tá? Então, vou abrir para mostrar para você que clicando aqui em cima em estatística, abrindo o menu aqui e selecionando essa opção aqui, ó, dezena início, primeira posição. Tá aqui então. Início 3, a última vez foi no concurso 3.339, há 19 concursos atrás. Né? Então, normalmente, a cada 10 concursos, né, a gente tem um concurso, o início 3. E já estamos aí com 19 concursos, quase 2 vezes mais atrasado do que o normal. Já chegou a ficar 53 concursos, né, sem aparecer. Foi logo lá no começo, na criação da Loto Fácil, entre os concursos 97 e 150. Então, é uma boa condição. E olha, não descarte também a condição de iniciar com a dezena 02. Mas iniciar onde? O que você está falando, Ricardo? É aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu começo o vídeo, eu não mostro essa tela aqui para vocês. Então, essa é a primeira posição. Então, a gente espera que agora no concurso de hoje à noite, ou inicie com a dezena 02, ou inicie com a dezena 03, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é para a gente tirar a dezena 01, né? Dezena 01, vamos dar uma olhadinha de novo no padrão visual. Tá aqui, ó, dezena 01, ela tá muito boa nos 10 últimos concursos, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que o início 2, ele tá atrasado, a última vez foi aqui, olha, tá vendo? E o início 3 foi lá para baixo, concurso 3.339. Beleza? Então, isso que eu quero dizer, então, quando eu estou falando sobre dezenas início, é a dezena na primeira posição, tá? Então, a dezena 01, ela só pode ocupar a primeira posição. Dezena 02, ela pode ocupar a primeira e a segunda posição, por isso que ela é a segunda mais sorteada. Dezena 03, ela pode ocupar a primeira, a segunda e a terceira posição, e assim por diante. Beleza? Então, tem uma dica muito boa, muito forte aqui, que é o início, então, né? Tirar a dezena 01. Beleza? Posso fechar aqui, então. Finalizamos aqui o comportamento individual, né, padrão visual. Vamos voltar para cá, então. Aqui é o setor de conferência e simulação, né? Então, eu fiz o jogo, né, pela ferramenta excluir colunas e depois eu venho aqui e confiro por aqui. Essa é a ferramenta excluir colunas. Eu sempre mostro essa matriz, que é uma matriz aí de você apostar somente 5 números. Você esquece todos os outros números. E aqui, os números que eu estou falando para você apostar são colunas, né? Então, não são dezenas. Então, a coluna 5, se você pegar aqui, olha, e acessar estatística, você vai ver que na coluna 5 aqui, olha, ela tem as dezenas 5, 7, 8, 9 e 10. Então, quando você elimina essa coluna aqui, conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você elimina essa coluna, você vai ver aqui, ó, tem, ó, 5, o 7, o 9, o 8, tá vendo? Todas essas dezenas. Ah, mas eu não queria eliminar a dezena 5, Ricardo. Aliás, eu não queria eliminar a dezena 7, Ricardo, porque é uma dezena muito boa. Bom, a dezena 7, ela também aparece na coluna 4, tá vendo? Aqui, ó. Também aparece na coluna 3, também aparece na coluna 2, também aparece na coluna 7. Tá? Então, essa dezena, você não está trabalhando com dezenas, você está trabalhando com colunas, que é um conjunto de dezenas. Então, quando você fizer a opção de eliminar alguma coluna,
sempre acesse as estatísticas aqui e verifique, então, um conjunto que tenha poucas dezenas. Então, olha só, a coluna 7, se eu eliminar essa coluna, eu só estou eliminando as dezenas 7 e 12, né? Então, eu não estou eliminando um conjunto grande de dezenas. Ou não, vai depender também muito da sua estratégia, de como você entende a ferramenta. Eu criei a ferramenta e está aqui, tem 16, 17 vídeos aqui para te ajudar a entender todos os recursos da ferramenta. E se você não quiser entender, beleza, eu quero apostar em 4 números só, quero fazer 14 pontos, Ricardo. Tem como eu fazer isso daí? Tem. Vamos voltar aqui, olha, para a execução aqui. Eu posso pegar, posso limpar tudo aqui. Clicar aqui e limpar aqui também. Eu posso selecionar uma outra matriz. Então eu venho aqui, se eu quero apostar somente em 4 números, eu quero acertar 4 números. Se eu acertar 4 números, eu quero fazer 14 pontos. Tem essa opção? Tem. É uma matriz de 19. Está aqui, ó. 192 jogos são necessários para isso. Então, primeiro vamos carregar essa matriz para ver o comportamento dela em relação ao último concurso. Então, são 192 grupos. Agora não são 20 colunas, são 19 colunas, tá? As colunas a gente vê sempre no segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é quantos números tem aqui dentro. Então, trabalhou com os 25 números. Sempre que aparecer esse alerta aqui, você espere, tá? É porque eu estou processando outras coisas aqui em background. Olha lá, tá? Ele some sozinho, beleza? E ele vai fazer todas as estatísticas, montando as estatísticas. E aqui ele já está fazendo a conferência com o último concurso, tá? Então, quando eu seleciono uma outra matriz aqui, já não existe mais coluna 20, por isso que ele desabilitou aqui, tá? Eu só posso utilizar até a coluna 19, então eu vou escolher 4 números aqui para mim eliminar as colunas. E se eu tivesse escolhido qualquer um desses 4 que aparece aqui, na verdade tem 5 números aqui, tá? Mas eu poderia acertar 4 desses daqui, ou 4 desses 5 números, ou 4 desses 5 números, tá? Quando você clica em D aqui, ele desdobra esses 5 em grupos de 4 e traz aqui para você, ó. E traz aqui para você, deixa eu fazer de novo, aqui ó. Teríamos 14 possibilidades, eu só precisaria acertar qualquer um desses grupos aqui ó. Tá aqui ó, 14 possibilidades, acertando 4 números, eu faria os 14 pontos, mas seriam necessários 192 jogos. Então é uma condição muito boa para você jogar com bolão. Beleza? Então vamos fechar também a ferramenta excluir colunas. Ciclo das dezenas, tá aí, chegamos no ciclo então, hein? Meu café até esfriou aqui. Eu estava apostando muito na condição de vir 8 dos 10 números que faltavam para fechar o ciclo. Porém, né, não veio apenas 5 números, porque se a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 números aqui, significa que dos 10 números só vieram 5. Então agora a gente tem 2 concursos dentro do ciclo. Lembra que eu falei ontem que isso daqui matematicamente era possível, estatisticamente nunca aconteceu, não era para você apostar, e não era mesmo, hein? Quem apostou nas 10 dezenas fixas aqui, né, teve uma grande decepção, porque só veio 5 dezenas. A gente estava esperando muito 8 dezenas. Agora, tem a condição de fechar o ciclo com 3 concursos? Olha, tem, mas vamos analisar. Tem uma par, 2 par, 3 par e 2 ímpar. A Loto Fácil, ela tem 25 dezenas. São 13 pares e mais 12 pares e mais 13 ímpares. Então, tem mais dezenas ímpares do que pares. Só que aqui tem mais pares do que ímpares, tá? Então, é uma condição meio inversa aí. Eu não apostaria no fechamento de ciclo de dezena com 3 concursos, que é o que pode acontecer hoje à noite, tá? É isso que está na fila, é isso que está na frente. Se saírem essas 5 dezenas, vai se fechar o ciclo. Se você acredita nisso, coloca essas 5 dezenas como fixa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai vir de 2 a 3 dezenas aí, né? Talvez até 4 dezenas. A gente pode até pegar aqui, ó, selecionar esse conjunto, abrir a estatística personalizada. Eu vou rolar um pouquinho a tela aqui para mostrar para vocês, ó. Abro o menu aqui, estatística personalizada. Copio os 5 números aqui, as 5 dezenas aqui, clico aqui em gerar, para ele montar um quadro estatístico aqui para mim, somente dessas 5 dezenas. Ó,
O que eu falei sem olhar, né, é o que pode acontecer aqui, ó. É vir de 2 até no máximo 4 dezenas, ou seja, não vai vir tudo. Pode vir? Pode. Já aconteceu em 181 concursos de sair todas as 5 dezenas juntas, mas o que está mais provável aqui é falhar 2 dezenas, que é o maior número aqui. Depois aí pode falhar 3 dezenas só vindo 2, pode falhar 1 dezena só, né, vindo 4 dessas 5 dezenas, né? São as 3 melhores condições aqui, beleza? Deixa eu acelerar o vídeo agora que está dando quase, vai dar 30 minutos esse vídeo, hein? Então, esse é o ciclo das dezenas, não fechou, podemos ter um fechamento de ciclo com 3 concursos. Números primos, tendências para ver 3, 4, 6, 8 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 4 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 8, 9 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 10, 11 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, olha que condição boa, hein? 4 a 5 números de Fibonacci está ideal para a gente, né, apostar. Aqui também tá, né, fora do padrão, 2 números de Fibonacci, mas o que eu estou levando em consideração é que já tivemos bastante falha aqui na área de Fibonacci, tá? 6 dezenas é fora do padrão, 1 dezena é fora do padrão, 6, 6 de novo, tá vendo? Olha, em 4 concursos aqui apareceu 3 vezes 6 dezenas de Fibonacci, uma coisa, né, totalmente fora da casinha, né? O que mais acontece, que você pode ver, é vir de 3 a 5, tá? É o que mais acontece. Então a gente sempre aposta dentro do padrão aqui para números de Fibonacci. Então tendências para vir 2, 4 e 5 dezenas. Números na progressão, tendências para vir 3, 4, 6 e 7 dezenas. Ciclo dos primos, faltando 4 dezenas para fechar. Ciclo da cruz, 2 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, dezena 21 para fechar. Ciclo da moldura, 4 dezenas para fechar. Ciclo de Fibonacci, dezena 21 para fechar. E ciclo da progressão, fechou, perdemos a referência. Com isso eu encerro mais esse vídeo. Quero que todos tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem todos com Deus. Né? Se você não viu o vídeo de ontem, né, dá uma olhadinha no começo do vídeo que eu fiz um comunicado sobre a dupla cena de Páscoa, que vai correr esse ano, nesse mês aqui, no dia 19. Então dá tempo de você participar, dá tempo de você pegar e montar alguns jogos aí para a dupla de Páscoa, que é um concurso especial, só acontece uma vez por ano. Tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.